Olá, estamos de volta com a nossa frente 2, frente de Físico-Química, com o nosso módulo 2 do segundo semestre, equilíbrio iônico. E o que é, depois de nós termos estudado equilíbrio químico, que foi o módulo 1, o que é um equilíbrio iônico? Equilíbrio iônico é um caso particular de equilíbrio químico onde existem íons. Ou seja, nós estaremos trabalhando agora com equilíbrios envolvendo íons. E esses íons serão provenientes de quê? Principalmente de eletrólitos como ácidos e bases em solução aquosa. Mais na frente, nos outros módulos, nós vamos até trabalhar também com outros eletrólitos, além dos ácidos e das bases, como por exemplo sais pouco solúveis, no módulo de produto de solubilidade, KPS. Mas nesse módulo 2, particularmente, equilíbrio iônico, o primeiro módulo dedicado a esse assunto, equilíbrio iônico, nós vamos trabalhar com ácidos e bases em solução aquosa. Particularmente, vocês vão entender por quê. Nós vamos estar trabalhando com ácidos e bases fracos em solução aquosa. Na maior parte dos casos, estaremos trabalhando com eletrólitos fracos. Vamos entender por quê a partir desse meu primeiro exemplo. Então está aqui um equilíbrio iônico. É um tipo particular de equilíbrio químico, observe a dupla seta, onde aparecem íons. E nesse meu primeiro exemplo, esses íons são provenientes da ionização do ácido cianídrico. Essa dupla seta, e no caso aqui eu particularizei com a dupla seta onde uma das semisetas, né, é maior do que a outra, nós já falamos sobre isso. Significa o quê? Essa semisseta maior para a esquerda. Que esse ácido, você lembra muito bem, esse ácido, o ácido cianídrico, é um ácido fraco. Nós estudamos isso no módulo de Química Geral sobre funções inorgânicas. O ácido cianídrico é um ácido fraco, então ele se ioniza muito pouco. Esse equilíbrio é muito mais favorecido para o lado dos reagentes. Em uma solução aquosa de ácido cianídrico, a maior parte do ácido está na sua forma não ionizada. Existem muitas moléculas de HCN sem se ionizar. Daí, essa semisseta maior apontando para a esquerda, mostrando que prevalecem os reagentes em relação aos produtos. Da mesma forma, como é um ácido fraco, ele se ioniza pouco. Olha a semisseta bem pequena apontando para os produtos. Então, em uma solução aquosa de ácido cianídrico, eu tenho uma pequena concentração de íons H3O+, que é o íon hidrônio. Lembre-se que eu posso representar de maneira mais simplificada o H3O+, por H+. E também o cianeto. Então, eu teria uma pequena concentração desses íons. Veja bem, não é necessário que eu faça essa particularização aqui, colocar uma semisseta maior do que a outra. Muitas vezes isso não vai estar presente, mas você, sempre que visualizar a ionização de um ácido fraco, vai saber disso, que vai prevalecer as moléculas não ionizadas. Os reagentes vão prevalecer sobre os produtos. Você sempre terá uma maior concentração do ácido na sua forma não ionizada e uma menor concentração de íons, já que o ácido é fraco, se ioniza pouco. Então está aqui um caso particular de equilíbrio químico, onde nós estamos trabalhando com íons. Íons provenientes, no primeiro exemplo, de um ácido fraco. Outra coisa importante é que nesse conteúdo equilíbrio iônico, nós vamos usar principalmente o conceito ácido-base de Bronsted-Lowry, que nós já estudamos também no nosso módulo de funções inorgânicas, lá na frente 1 de Química Geral. Ora, observe claramente que o HCN, ele doa um H+ para a água. Quem doa H+, você lembra, é um ácido de Bronsted, é um ácido de Bronsted-Lowry. Quem recebe H+, a água, é uma base de Bronsted. Então nós vamos estar trabalhando muito com esse conceito ácido-base de Bronsted. Então o HCN é um ácido de Bronsted. Isso aqui é um equilíbrio. Se é um equilíbrio, eu posso escrever a sua constante de equilíbrio. Então, veja bem, a constante de equilíbrio, por enquanto, eu vou chamar de Kc, como nós vimos lá no módulo 1 de equilíbrio químico.
Eu sei que a água aqui ela é um solvente. Você coloca o ácido cianídrico numa grande quantidade de água. E nós já vimos isso também no módulo de equilíbrio químico, que quando o líquido é um solvente, ele não deve ser incluído na constante de equilíbrio. Mas eu vou incluí-lo só para chegar a uma conclusão importantíssima para mim e para você. Observe. Então, como é que fica a constante de equilíbrio? Que por enquanto ainda vou chamar de Kc, como nós vimos lá no módulo 1 de equilíbrio químico. É a molaridade dos produtos sobre a molaridade dos reagentes elevados aos seus respectivos coeficientes. Então, eu vou fazer a molaridade do H3O+, a molaridade do cianeto, a molaridade do HCN e vou incluir a água, a molaridade da água. Ora, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui, como se eu estivesse multiplicando o produto dos meios pelo produto dos extremos. Eu vou colocar aqui o Kc vezes a molaridade da água destacado. Vai ficar assim, Kc vezes a molaridade da água, não, Kc vezes a molaridade da água é igual a quê? Não vou mexer nada aqui. H3O+, Cn-, e vou continuar deixando aqui o HCN no produto. Lembre-se que isso que eu estou fazendo é para chegar a uma conclusão que vai ser muito importante para nós. Então, eu não mudei nada. Eu apenas coloquei aqui o Kc vezes a molaridade da água em destaque. Veja bem, quando um líquido é solvente, a sua molaridade é constante. Então, nós temos aqui a constante de equilíbrio, representada por Kc, e eu posso considerar que a molaridade da água, quando a água atua como solvente, é uma molaridade constante. O produto de duas constantes é uma nova constante, que agora em equilíbrio iônico, nós não vamos mais representar por Kc. Como é um ácido, você poderá representar por Ki ou Ka, que significa constante de ionização do ácido. Constante de ionização do ácido, Ki ou Ka. Então, nós chegamos na expressão do Ki ou Ka, que é o quê? É o H3O+, o Cn- e o HCN. Então, na prática, não precisa, para você expressar a constante de ionização de um ácido, fazer esse caminho todo. Basta você lembrar que a água, nesses equilíbrios de ionização, ela é solvente. E quando ela é solvente, ela não deve ser incluída. Então, você já pode escrever diretamente essa expressão, chamando-a de Ki ou Ka. Então, a constante de ionização do ácido cianídrico é expressa dessa maneira. H3O+, Cn-, HCN. Lembre-se que eu poderia ter feito a ionização do ácido cianídrico de uma maneira mais simples, né? Essa maneira aqui, por exemplo, apenas assim, HCN, coloco a dupla seta e escrevo H+ e Cn-. Também é uma maneira correta de você representar a ionização do ácido cianídrico. Só que aqui, ó, eu mostro a liberação de íons H+. Na prática, nós sabemos que não existem íons H+ em solução aquosa. O que existe realmente em solução aquosa é o íon H3O+. Mas não se preocupe, em provas, tanto você vai ver a ionização do ácido cianídrico dessa forma mais completa, mais correta, que é mostrando a liberação de H3O+, e aí você coloca a água como solvente, ou então essa maneira mais simplificada, que apenas representa o H+. Ora, se eu fosse representar a constante de ionização do ácido cianídrico dessa maneira aqui mais simples, eu escreveria Ki ou Ka, aí fica a molaridade dos produtos, H+, Cn-, e a molaridade dos reagentes, que é o HCN. Meus amigos, minhas amigas, tanto faz a constante de ionização do ácido cianídrico, está escrito assim, mostrando a liberação de íons H3O+, como assim, mostrando a liberação de íons H+, ok? Agora, uma coisa muito importante, nós aprendemos para que é que serve a constante de equilíbrio, Kc. Mas aqui, nesse módulo 2, equilíbrio iônico, para que é que serve a constante de ionização de um ácido, Ki ou Ka? Ela serve para indicar a sua força. Por quê? Raciocine comigo. O que é que significa uma constante de ionização grande?
Uma constante de ionização maior significa que eu tenho uma maior concentração de produtos, né, e uma menor concentração de reagentes. Então significa o quê? Entre dois ácidos, o mais forte será aquele que tiver a maior constante de ionização. Por quê? Uma constante de ionização maior significa uma maior concentração de íons. Se tem uma maior concentração de íons, significa que o ácido se ionizou mais. Quanto mais forte é o ácido, maior a sua tendência de liberar H+, maior a concentração de íons na solução. Então, nós vamos estar trabalhando com eletrólitos fracos, por exemplo, com dezenas de ácidos fracos. Mas dentro dessa dezena de ácidos fracos, qual é o mais fraco? Qual é o mais forte? Muito fácil. Basta você comparar as suas constantes de ionização, que já são tabeladas. Em qualquer livro de Físico-Química, você vai encontrar uma tabela, geralmente na temperatura de 25 graus Celsius, porque isso não é novidade também para você. A constante de equilíbrio, que agora está sendo chamada de constante de ionização, ela varia com a temperatura. Lembre-se, nós já explicamos isso, ela não varia nem com a concentração e nem com a pressão. Ela varia com a temperatura. Então, geralmente, essas tabelas que são produzidas, né, onde você tem a constante de ionização de dezenas de ácidos, ela é na temperatura ambiente, na temperatura de 25 graus Celsius. Então, com a tabela em mãos, se eu lhe perguntar qual é o ácido mais forte dessa tabela, o ácido mais forte é aquele que tiver a maior constante de ionização. Qual é o ácido mais fraco? O ácido mais fraco vai ser aquele que tiver a menor constante de ionização. Então, veja, geralmente nós vamos estar trabalhando com eletrólitos fracos, diversos ácidos fracos, mas entre esses ácidos fracos, você terá plenas condições de dizer qual é o mais forte, qual é o mais fraco, de colocá-los em ordem crescente de força ou em ordem decrescente de força ácida, porque você vai ter as constantes de ionização que serão fornecidas numa mesma temperatura, que geralmente é a temperatura de 25 graus Celsius. Então, quanto maior a constante de ionização de um ácido, mais esse ácido se ioniza, maior será a concentração de íons na solução, portanto, mais forte ele é. Então, a constante de ionização de um ácido é uma ferramenta muito importante para um químico, porque ela indica a força do ácido e permite a comparação entre a força dos ácidos. E um detalhe muito importante, é uma grandeza que só varia com a temperatura. Ela não depende nem da concentração, nem da pressão, apenas da temperatura. Nesse módulo de hoje, nós vamos aprender a diferenciar ou a identificar a força de um ácido, colocando-os em ordem crescente de força ou em ordem decrescente de força, a partir de 3 grandezas. Lembre-se disso, nós vamos aprender hoje 3 grandezas que servem para identificar a força dos eletrólitos, tanto de ácidos como de bases. Neste momento, nós estamos aprendendo a primeira, que é a constante de ionização do ácido. Depois nós vamos ver também outras 2 grandezas ainda nesse módulo 2, beleza? Então, não precisa fazer esses passos todos para escrever a constante de ionização de um ácido. Basta você lembrar que nesses equilíbrios de ionização de eletrólitos, a água é um solvente e, portanto, não deve ser incluída na constante de equilíbrio, que agora não vamos mais representar por Kc, mas por Ki ou Ka, se for um ácido, que significa constante de ionização do ácido, uma constante que tem valores tabelados em qualquer livro e esses valores só variam com a temperatura para o mesmo eletrólito. Isso que nós vimos aqui para um ácido fraco, o ácido cianídrico, que é um ácido de Bronsted. Vamos ver também agora para uma base, ok? Vamos para mais um exemplo, porque, como eu lhe disse, nós vamos estar trabalhando particularmente nesse módulo 2 com ácidos e bases em solução aquosa. Vamos agora para o nosso segundo exemplo de equilíbrio iônico, agora um equilíbrio de ionização ou dissociação, se você quiser fazer a diferença, de uma base fraca em solução aquosa. No caso aqui, a amônia. Então, a amônia é uma base de Bronsted. Por quê? Porque ela recebe H+ da água. A água doa um H+ para a amônia se transforma no cátion amônio.
e a água se converte no íon hidroxila. Por isso que é uma base, a amônia é uma base de Bronsted, porque ela recebe H+. A água aqui estaria funcionando como um ácido de Bronsted. Então, mais uma vez, eu coloquei aqui esse equilíbrio de ionização, lembrando que nós já vimos que existe uma diferença entre ionização e dissociação. Nesse caso, a amônia realmente se ioniza, porque ela é um composto covalente, os íons não existiam, os íons passaram a existir quando um composto covalente foi colocado dentro de um solvente polar, que no caso aqui foi a água. Mas em muitas questões você vai ver, e eu lhe adverti isso, uma generalização, como sendo sinônimos ionização ou dissociação. Então é muito mais correto, nesse caso, você dizer ionização da amônia. Mas, em alguns livros, até livros de ensino superior, muitas vezes ele vai dizer equilíbrio de dissociação da amônia, e aí saiba que nesse caso ele não está querendo fazer essa distinção que existe entre ionização e dissociação. Mais uma vez eu coloquei a seta aqui em destaque, uma semisseta maior para a esquerda. Você já sabe o que significa isso. Significa que a amônia, sendo uma base fraca, ela se ioniza pouco. A maior parte das moléculas de amônia estarão na sua forma não ionizada, na forma de NH3. Seta pequena para a direita significa o quê? Como esse eletrólito se ioniza pouco, você vai ter uma pequena concentração de íons na solução. Você vai ter uma pequena concentração do cátion amônio, NH4+, e da hidroxila, que é o OH-. Então isso é um equilíbrio químico, no caso, um equilíbrio iônico, porque é um caso particular de equilíbrio químico onde existem íons. Se é um equilíbrio, eu posso escrever a constante de equilíbrio. Mais uma vez, você já sabe que eu não devo incluir a água. A água é um solvente, eu já devo logo escrever a constante de ionização dessa base sem colocar a água, já que a água é um solvente. Mas eu vou mais uma vez expressar a água só para fazer aquele passo, que o produto de duas constantes é uma nova constante, e aí eu vou chamar agora essa nova constante de Ki ou Kb, que vai significar constante de ionização da base. Vamos lá, me ajude a fazer isso. Chamando ainda de Kc, que é a constante de equilíbrio em função da concentração, é a molaridade dos produtos sobre a molaridade dos reagentes, elevados aos seus respectivos coeficientes. Então nós temos NH4+, OH-, a amônia não deveria incluir a água, mas incluir. Incluir porque eu quero multiplicar aqui, ó, o produto dos meios pelo produto dos extremos, para fazer o destaque que o Kc vezes a molaridade da água, quando a água é um solvente, essa molaridade é constante. Então eu vou fazer assim, constante de equilíbrio vezes a molaridade da água, e aí eu não vou alterar nada aqui. Os produtos são NH4+, OH- e o denominador, que é o NH3. E aí aquilo que eu te falei, ó, quando você coloca amônia em uma grande quantidade de água, essa molaridade da água é considerada constante. Vou chamar de K1. O produto de duas constantes é uma nova constante. Essa nova constante vai ser chamada de Ki ou Kb, porque estamos trabalhando com uma base, que vai significar o quê? Constante de ionização da base ou constante de dissociação da base. Você vai verificar esses dois termos em diversas questões e em diversos livros. Então, poderia simplesmente escrever assim, ó, Ki ou Kb vai ser NH4+, OH- e NH3. A água nunca vai ser incluída nessas constantes de ionização, porque ela estará sendo considerada como solvente. E aí a mesma coisa, para que serve a constante de ionização de uma base? Para comparar sua força entre duas bases, mesmo que sejam bases fracas. Qual é a mais forte em relação à outra? Qual é a mais fraca? Ora, entre duas bases, a que tiver a maior constante de ionização é a base mais forte. Por quê? Porque quanto maior a constante de ionização, maior a concentração de íons na solução. Quanto maior a concentração de íons na solução, significa que aquela base se ionizou mais. Como aquela base se ionizou mais, é um eletrólito mais forte. Então, as constantes de ionização, tanto dos ácidos
quanto das bases permitem que nós coloquemos diversos ácidos, mesmo que sejam todos fracos, ou diversas bases, mesmo que sejam todas fracas, em ordem crescente ou em ordem decrescente de força. Basta a gente consultar as constantes de ionização que serão fornecidas na questão. Como todas as constantes de equilíbrio, a constante de ionização do ácido ou da base só varia com a temperatura, para destacar que essa constante de ionização não varia nem com a concentração, nem com a pressão, ok? Para a gente finalizar essa primeira parte, eu quero lembrar que a gente, do mesmo jeito que podemos escrever a constante de ionização de um ácido de uma maneira mais simplificada, liberando apenas H+, e não H3O+, muitas vezes você vai encontrar também esse equilíbrio de ionização da amônia escrito de uma maneira mais simples, como por exemplo, essa maneira que eu vou colocar aqui agora. Não vou colocar água no reagente. Eu coloco assim, já o NH4OH, que é o hidróxido de amônio, a amônia em solução aquosa, ela fica nessas duas formas, NH3 e NH4OH, e aí eu poderia já colocar assim, o NH4OH se ionizando em NH4+ e OH-. Se você fosse escrever o KI ou KB, você pode chamar de um ou de outro, vai ficar a molaridade dos produtos, que é o NH4+ e o OH-, e a molaridade do reagente, que é o NH4OH. Veja que fica a mesma coisa. Então, prepare-se, porque muitas vezes você vai encontrar a ionização da amônia ou do hidróxido de amônio de uma dessas duas maneiras e significa a mesma coisa, ok? Para finalizar essa primeira parte, agora que nós já estamos aprendendo a primeira maneira de representar força de ácidos e bases, de eletrólitos, principalmente eletrólitos fracos, eu quero lhe dizer ainda duas coisas. Primeiro, por que nós vamos estar trabalhando muito mais com eletrólitos fracos e não com eletrólitos fortes, como por exemplo o HCl, o HBr, o HClO4, que como nós estudamos no nosso módulo de funções inorgânicas, são ácidos fortes. Porque veja bem, muitas vezes a gente considera que um ácido forte se ioniza 100%. Se um ácido forte se ionizar 100%, não vai mais existir reagente. O ácido na sua forma não ionizada não vai mais existir. Só vai existir os produtos, os íons resultantes daquela ionização. Então, se não existe mais o ácido na sua forma não ionizada, só os produtos, não tem equilíbrio. Porque você sabe que para haver um equilíbrio devem coexistir em solução os produtos e os reagentes simultaneamente. Porque o equilíbrio V1 e V2, a velocidade da reação direta e a velocidade da reação inversa são iguais. Então, por isso que nesse módulo nós vamos estar trabalhando com eletrólitos fracos. Porque a gente considera muitas vezes que um ácido forte se ioniza 100% e uma base fraca, uma base forte também, como o NaOH, a gente diz que se dissocia 100% e aí se ioniza ou se dissocia 100%, não existiria equilíbrio, porque nós não teremos mais o ácido nem a base na sua forma não ionizada ou na sua forma não dissociada, só os produtos. Já um eletrólito fraco, não, vai existir equilíbrio sim. Por quê? Porque apenas uma parte se ioniza. Então você vai ter íons, mas ainda vai ter também a molécula ou do ácido ou da base na sua forma não ionizada e numa concentração até muito maior do que a concentração dos íons, já que o eletrólito é fraco, ok? A outra coisa eu vou te mostrar agora, algumas constantes de ionização de alguns ácidos, de algumas bases, que eu peguei em uma determinada tabela que a gente encontra aí facilmente nas apostilas ou ou em diversos livros. Se você quiser consultar valores de constantes de ionização do ácido e da base, eu coloquei esses valores no módulo 3, no módulo de equilíbrio iônico da água, pH e pOH, ok? Pois eu vou colocar aqui alguns desses valores para a gente conversar mais um pouquinho sobre isso. Estamos de volta para finalizar essa primeira parte do nosso módulo 2, o módulo de equilíbrio iônico, onde eu vou apresentar para você aqui alguns valores de constantes de ionização de ácidos e também constantes de ionização
de bases na temperatura de 25 graus Celsius, já que nós sabemos que essas constantes de ionização só variam com a temperatura. Então veja aqui, nós temos o HClO4, que é o ácido perclórico. O ácido perclórico é um ácido forte. Você pode até lembrar daquela regrinha do Linus Pauling que nós estudamos no nosso módulo de Química Geral, no módulo de funções inorgânicas. 4 oxigênios menos 1 hidrogênio dá 3. 3 é muito forte, então o ácido perclórico é realmente um ácido muito forte. Tanto é que a sua constante de ionização é muito grande, extremamente grande. É uma potência de 10 positiva, 10 elevado a 10. Então, geralmente, nós não estaremos trabalhando com ácidos fortes, como o ácido perclórico, porque a gente até considera que ele se ioniza 100%, e aí já não existe equilíbrio para esse ácido. Daqui para baixo nós vamos estar trabalhando o ácido nitroso, que é um ácido moderado, o ácido acético, que é um ácido orgânico fraco, o ácido cianídrico, que é um ácido da química inorgânica, é também um ácido fraco. Observe a constante de ionização desses 3 últimos ácidos. Elas são potências de 10 negativas, portanto são constantes menores do que 1. Né? 7,1 vezes 10 a menos 4, 1,8 vezes 10 a menos 5, 6,2 vezes 10 a menos 10. O que significa constantes tão pequenas para esses 3 últimos exemplos? Que prevalecem os reagentes em relação aos produtos. Já aqui no HClO4 praticamente só tem produto, praticamente nem tem reagente, porque é uma constante muito grande. Você lembra disso na matéria de equilíbrio químico? Constantes extremamente grandes, muitos produtos em relação aos reagentes. Constantes de equilíbrio como essas, potências de 10 negativas, muito menores do que 1, 10 a menos 4, 10 a menos 5, 10 a menos 10, significa que nós temos muito reagente e pouco produto. Pois nós vamos estar trabalhando com isso aqui. Com eletrólitos fracos, com ácidos que se ionizam pouco, sempre vai prevalecer o ácido na sua forma não ionizada. Uma grande concentração de ácido não ionizado e uma pequena concentração dos íons provenientes da ionização desses ácidos. Para que servem essas constantes? Vamos trabalhar só com esses 3 últimos. Vamos esquecer o primeiro. Servem para comparar a força. São ácidos que nós poderemos considerar de moderados para fracos, mas entre eles, quem tiver a maior constante de ionização é o mais forte. Então nós teríamos aqui a ordem crescente de força desses ácidos, porque uma constante de ionização maior, 10 a menos 10, 10 a menos 5, 10 a menos 4, 10 elevado a 10, quanto maior a constante de ionização de um ácido, maior a sua força. É a primeira grandeza que nós estamos estudando para comparar a força de ácidos. É lógico que o inverso é verdadeiro. Quanto menor a constante de ionização de um ácido, menor a sua força. Isso que a gente está aprendendo aqui para os ácidos, nós podemos também trabalhar com bases. As bases fracas geralmente são amikas, como a metilamina, a anilina, ou então a amônia, que também são bases fracas, todas elas. Veja essas constantes que eu estou representando por Kb, constante de ionização da base, 10 a menos 4, 10 a menos 5, 10 a menos 10, são constantes com potências de 10 negativas. A da metilamina é a mais forte das 3, 4,4 vezes 10 a menos 4. Vem a amônia, 1,8 vezes 10 a menos 5, e a mais fraca de todas é a anilina, que a constante de ionização é 4,4 vezes 10 a menos 10. E aí continua valendo a mesma coisa. Quanto maior a constante de ionização de uma base, maior a sua força. O inverso é verdadeiro. Quanto menor a constante de ionização de uma base, menor a força. Então nós temos aqui uma ordem crescente de força, porque a constante de ionização da base vai aumentando e quanto maior a constante de ionização da base, maior a força. Então nós aprendemos nessa primeira parte do nosso módulo 2 de equilíbrio iônico o que é um equilíbrio iônico, que é um caso particular de equilíbrio químico onde aparecem íons. Nós vamos estar trabalhando principalmente com ácidos fracos e bases fracas em solução aquosa. Sabemos que o Ka, Kb ou Ki servem para indicar a força desses eletrólitos. Quanto maior o Ki, o Ka, o Kb,
maior a força do eletrólito, o inverso é verdadeiro. Ok? Muito bem, voltamos já já com a segunda parte do nosso módulo 2 de equilíbrio iônico, aprendendo agora outras grandezas, além do Ki, Ka e Kb, que servem para indicar a força dos eletrólitos. Voltamos já, um grande abraço.